Vamos mais uma aula com o professor Elvis Bess. O tema da aula é algarismos significativos e erros relativos. Então, algarismos significativos. O que são algarismos significativos? Algarismos significativos são os dígitos que aparecem em uma medida da grandeza e que são conhecidos com exatidão, acrescidos de um último dígito que é considerado incerto. O que isso quer dizer? Vamos usar o caso de uma medida de massa através da balança digital mostrada na ilustração abaixo. A foto mostra uma medida de uma massa que indica no mostrador da balança a massa de 58,4428 gramas. Nessa medida, todos os números, todos os valores, todos os algarismos que aparecem ali no mostrador da balança são o que a gente chama de algarismos significativos, pois eles são os dígitos que aparecem em uma medida de uma grandeza, que são conhecidos com exatidão. Então, conhecidos aqui com exatidão nesta balança são os algarismos 5, 8, 4, 4, 2. E o último algarismo é o que a gente chama de algarismo incerto. Todos esses 6 algarismos que aparecem no mostrador da balança são algarismos significativos, pois eles são o resultado que um instrumento fornece de uma medida que está sendo realizada com aquele instrumento, certo? Então, todos esses 6 algarismos são significativos. Algarismos significativos são os dígitos que aparecem, que são resultado de uma medida e que são conhecidos com exatidão. Tudo o que a balança informa aqui até o penúltimo dígito é considerado algarismos conhecidos com total exatidão. E o último geralmente possui uma certa incerteza. Em geral, o último número que aparece à direita na representação do resultado da medição é considerado inexato ou incerto. Isso se deve ao fato de que medições sequenciais da mesma grandeza podem apresentar resultados que variam nesse algarismo. A menos que se diga explicitamente o contrário, é comum atribuir uma incerteza de mais ou menos 1 ao último algarismo significativo. No nosso caso, da balança, na medida em que estamos usando para exemplificar, a massa indicada pelo mostrador digital da balança poderia naturalmente variar entre 58,4427 e 58,4429. Esse valor possui 6 algarismos significativos, mas o último algarismo à direita, esse 8 que aparece aqui no display, pode flutuar entre os valores de 7 e 9, ou seja, mais ou menos 1. 8 menos 1, 7. 8 mais 1, 9. Então, é natural que se eu retirar esse recipiente do prato da balança e recolocá-lo novamente lá e refazer essa medida, é natural se esperar que possa haver uma diferença em medidas realizadas sequencialmente que podem flutuar entre 58,4427 e 58,4429. Então, o último algarismo é o algarismo incerto, mas todos os 6 algarismos que aparecem aqui são ditos algarismos significativos, pois são frutos de uma medição realizada com um certo instrumento que vai fornecer em seu mostrador, na leitura que é feita,
seja ele um mostrador digital ou uma escala de medição analógica, vai indicar uma quantidade de números que podemos conhecer com certeza e mais um que é incerto. Todos esses algarismos serão considerados significativos. No caso aqui, o display mostra 6 algarismos. Todos esses 6 algarismos são ditos algarismos significativos da medida. Pergunta-se: os zeros são significativos? Em quais casos? Zeros entre dois outros algarismos significativos são sempre considerados significativos. Por exemplo, o valor 2,05, o zero é considerado significativo, pois ele se encontra entre os algarismos 2 e 5, que são algarismos significativos. Portanto, o número 2,05 possui 3 algarismos significativos. Os zeros à direita, posicionados à direita de um algarismo que seja diferente de zero, como é o caso aqui, o 4, é considerado significativo. Por exemplo, no número 81,40, nesse número, o zero que está apresentado aqui é considerado significativo, pois ele se encontra à direita de um outro algarismo, o 4, que é significativo. Portanto, o número 81,40 possui 4 algarismos significativos. Os zeros, que são marcadores de posição, não são considerados significativos. Por exemplo, no número 0,0000230, os 4 primeiros zeros, que são esse aqui, esse e esse, estão apenas indicando a posição de grandeza do número na sua representação decimal. Esse número, então, possui apenas 3 algarismos significativos: o 2, o 3 e o 0. Os 4 primeiros zeros simplesmente indicam que esse número é uma fração de milésimo de um número. Portanto, só estão indicando a posição decimal para representar a grandeza do número na sua representação decimal, que é equivalente a uma representação em termos de fração. Portanto, esses zeros não têm significado em termos de medida física. São considerados algarismos significativos apenas o que for aparecer à direita desses zeros. É como se diz, zeros à esquerda não possuem valor significativo, eles são os zeros à esquerda, apenas os que estão à direita desses zeros. Portanto, os algarismos 2, 3 e 0 serão os 3 algarismos significativos que compõem esse número. No caso de zeros à direita, também quando apresentarem apenas marcação de posição, quando eles estiverem marcando apenas a posição, como é o caso em 36.000, eles podem ser significativos ou não. Depende. Depende do quê? Se o valor 36.000 é proveniente de uma medição, onde o instrumento realmente fornece os 5 algarismos, então todos esses 5 são significativos. Agora, se não temos disponível essa informação sobre o número ter sido obtido através de uma medição com um instrumento que realmente mede 5 algarismos significativos, se não tivermos essa informação,
nós consideramos somente os algarismos 3 e 6 como significativos. Por exemplo, se você está olhando lá no marcador de quilometragem do seu carro, se o marcador está indicando, o mostrador no velocímetro do seu carro está indicando que você já rodou 36 mil quilômetros com aquele veículo, todos aqueles 5 algarismos, o 3, o 6, o 000, são significativos, pois eles são resultado de uma medição realizada pelo instrumento do veículo. E aquele instrumento do veículo, ele possui a capacidade de medir a quantidade de quilômetros percorridos de 1 em 1 quilômetro. Portanto, se aqui tivesse 36 mil, esses 36 mil, sim, tem 5 algarismos significativos. Por quê? Porque o veículo, o instrumento de medida do veículo, que é chamado de odômetro, realmente mediu a distância percorrida com uma precisão de 1 quilômetro, ok? Então, naquele caso de uma medida realmente realizada com um instrumento que tem capacidade de medir 1 a 1 dos quilômetros, aí sim, todos os 5 algarismos do número 36 mil serão significativos. Mas se alguém me entrega esse número e não me conta a origem dele, não me conta se isso realmente veio de um instrumento que mediu o número com todos aqueles algarismos significativos, eu vou ter que, então, considerar que apenas o 3 e o 6 são significativos e os demais zeros estão apenas marcando a grandeza do número, ou seja, a grandeza de milhar, são 36 milhares, mas eu não tenho uma exatidão sobre realmente foi medido isso com precisão de uma unidade, de uma dezena, de uma centena ou de um milhar, ou de uma dezena de milhar. Portanto, eu considero, em princípio, que apenas o 3 e o 6 podem ser considerados como significativos, se nada me for avisado acerca da origem e natureza desse número. Como operar adição, subtração, multiplicação e divisão com algarismos significativos. Vamos ver então algumas regras para cálculos. Então, o resultado das operações com os números não pode conter mais algarismos significativos do que os números originais, com exceção de médias de valores resultantes de medições experimentais, como veremos num exemplo posterior. Na adição ou subtração, o resultado não deve conter mais casas decimais do que qualquer um dos números envolvidos nas operações. Por exemplo, 5,9 mais 1,11324, esse número, o resultado dessa adição, deve ser representado como 7,0. Por quê? Porque o número 5,9 possui apenas uma casa decimal após a vírgula. O número 1,11324 possui 5, mas o resultado não pode conter mais casas decimais do que qualquer um dos números envolvidos. Então, se esse número 5,9 possui apenas uma casa decimal, o resultado aqui pode ser representado com somente uma casa decimal. Não posso colocar 2, 3, 4, 5, 6. Não posso colocar 5 como tem no segundo número. Tem que escolher o número que está representado com o menor número de casas decimais e representar o resultado da minha operação com essa mesma quantidade de casas decimais. Um exemplo. Um exemplo que ilustra como pode aumentar o número de casas decimais a partir
de uma adição de números com menos casas decimais. Exemplo: um estudante mediu 4 vezes a densidade de um objeto de alumínio e encontrou o seguinte conjunto de valores. Na primeira medição, ele encontrou 3,1 gramas por centímetros cúbicos. Na segunda, encontrou 3,0 gramas por centímetros cúbicos. Na terceira medição, encontrou 2,7 gramas por centímetros cúbicos. E na quarta e última medição, 3,3 gramas por centímetros cúbicos. Pergunta-se: qual é a densidade média do objeto? Densidade, ρ, barra indicando média, esse simbolismo aqui indica a média dessa grandeza, é dado pela adição das 4 grandezas obtidas nas medidas, dividido por 4, onde 4 é considerado um número exato, pois é uma mera contagem do número de operações que foi realizada. Portanto, o 4 que está aqui dividindo não influenciará no número de algarismos significativos da resposta. Portanto, eu adiciono ao 3,1 o 3, o 2,7 o 3,3. Esse número, resultado da adição dessas 4 resultados de medições, fornece 2,1 gramas por centímetros cúbicos. O número 12,1 possui 3 algarismos significativos e, quando eu divido por 4, a resposta deve possuir o mesmo número de algarismos significativos que aqui está, ou seja, 3. Ou, por que agora a resposta tem 3 se eu usei a adição de números com apenas um algarismo significativo após a vírgula, ou seja, uma casa decimal significativa? Porque eu estou realizando aqui uma operação onde eu estou envolvendo um número grande de medidas. Toda vez que eu realizo repetições no experimento, que vai acontecer? O número aqui vai ficando com uma quantidade cada vez maior de algarismos significativos, certo? Então, quando eu vou dividir 3 algarismos significativos aqui por 4, a resposta, pela regra de algarismos significativos, deverá conter 3 algarismos significativos. Então, essa é uma maneira de que, a partir de números com uma quantidade menor de algarismos significativos, eu consigo aumentar a quantidade de algarismos significativos que eu conheço uma determinada grandeza experimental, se eu fizer um número muito grande de medidas, entender? Isso é um resultado permitido, estatisticamente permitido, porque eu estou repetindo as medidas, então eu estou ganhando em precisão e com isso eu posso aumentar o número de algarismos significativos na qual eu conheço aquela grandeza. Se eu fizesse aqui 100 medidas, eu poderia ter 4 algarismos significativos aqui. Por exemplo, eu teria um número aqui que seria 300 300 e alguma coisa, vírgula alguma coisa, ou seja, eu teria 4 algarismos significativos, dividindo por 4, a resposta teria 4 algarismos significativos. Se eu fizesse 1000 medidas, eu teria aqui 5 algarismos significativos, e eu poderia ter 5 algarismos significativos na resposta aqui. Então, o número de algarismos significativos é maior aqui na resposta final por conta das repetições do experimento. Toda vez que eu fizer experimentos repetidos e a soma dos resultados na hora de calcular a média conter mais algarismos significativos que os números originais que o instrumento me oferece, eu posso sim utilizar todos aqueles algarismos significativos para expressar o valor médio daquela grandeza que eu estou
medindo. Na multiplicação ou na divisão, a resposta final das operações deve ter a mesma quantidade de algarismos significativos que tem o número com a menor quantidade de algarismos significativos envolvidos nas operações. Por exemplo, 0,523 multiplicando 8,314510 vezes 298,15 dividido por 101.325. Quantos algarismos significativos pode ter a resposta? Eu tenho que olhar para esses 4 números envolvidos nas operações de multiplicação e divisão e verificar qual deles tem a menor quantidade de algarismos significativos. O primeiro tem 1, 2, 3 algarismos. Esse zero não é significativo, pois ele está à esquerda. Então, eu tenho 3 algarismos significativos no primeiro número. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos significativos no segundo número. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 no terceiro número envolvido e 6 no quarto número envolvido nas operações. Logo, a minha resposta pode conter no máximo a menor quantidade que eu detectei entre os números que eu estou operando, que no caso é 3. Portanto, a minha resposta terá que ser colocada na forma de apenas 3 algarismos significativos, no caso 1, 2 e 8. Os 2 primeiros zeros estão à esquerda e não são significativos. Recapitulando, conto a quantidade de algarismos significativos que tem cada número que está envolvido nas operações de multiplicação ou divisão e expresso a resposta com a menor quantidade de algarismos significativos que eu encontrei dentre os números envolvidos nas operações. Essa é a regra para multiplicação e divisão. Não confundir com a regra enunciada para adição e subtração, que não conta todos os algarismos significativos, conta apenas aqueles que estão após a vírgula. Não misturem as duas regras. Elas são regras separadas que devem ser aplicadas em separado para compor a regra para a resposta final de uma operação matemática com esses números. Então, pode ser necessário realizar o processo de arredondamento. O arredondamento é necessário quando eu preciso reduzir o número de algarismos significativos da resposta. Por exemplo, ao se arredondar o resultado das operações, se deve somar 1 ao último algarismo mantido se o próximo algarismo for maior ou igual a 5. No exemplo que calculamos anteriormente, a resposta dessas operações, na verdade, é 0,01279, com 4 algarismos significativos. Mas como a regra que eu devo obedecer me indica que esse número, essa resposta pode conter apenas 1, 2, 3 algarismos significativos, eu preciso cortar da resposta esse 9. Como 9 é maior que 5, o número que fica após o corte do 9 precisa ser aumentado de uma unidade. Então, sai o 9 e o 7 que fica, por o 9 ser maior que 5, preciso adicionar 1 nele, porque o próximo número, que é o que eu retirei, é maior ou igual a 5. No caso, é 9, que é maior que 5. Portanto, se eu corto esse 9, eu preciso adicionar uma unidade no número que fica. Portanto, a resposta final
com 3 algarismos significativos é 0,0128. Vamos mais alguns exemplos de arredondamentos, indicando a aplicação da regra de arredondamento. Temos um número completo contendo aqui 5 ou 4 algarismos e eu preciso reduzir, arredondar esses números da primeira coluna para apenas 3 algarismos significativos. No caso do primeiro, temos 12,696. Eu preciso cortar o número aqui, entre o 6 e o 9. Como eu corto o 9 fora, o 9 é maior que 5, portanto, o 6 deve ser adicionado uma unidade e transformá-lo em 7, porque o número que eu cortei depois do 6 é maior do que 5. Portanto, o número 12,696 arredondado para apenas 3 algarismos significativos deve ser expresso como 12,7. O número 16,349, quando arredondado para 3 algarismos significativos, então eu vou contar 1, 2, 3 algarismos significativos, vou cortar entre o 3 e o 4, elimino a partir do 4, fica 16,3. Por que 16,3? Porque 4 é menor do que 5. Como 4 é menor do que 5, eu não adiciono 1 ao 3 que fica, ele permanece 3. Cuidado aqui, um procedimento que algumas pessoas adotam erroneamente é ir cortando um a um dos algarismos. Por exemplo, corto 9 e adiciono 1 ao 4. O 4 vira 5. Daí eu corto o 5, adiciona 1 ao 3, porque ali era um 5. Então a regra diz que se é igual a 5, eu teria que aumentar 1 aqui. Isso é errado. Atenção, isso é errado. O ponto de corte é esse aqui, entre o 3 e o 4. Eu vou eliminar o 4 e tudo que estiver depois dele. Então, estou eliminando um 4. Estou eliminando um número 49, tá? Ele não é maior do que 50, ele é menor do que 50. Portanto, o número que fica não deve ter adição nenhuma, certo? Não se corta o 9 depois o 4, não se vem cortando da direita para a esquerda. A gente corta no ponto onde se deve fazer o corte. Eu quero 3 algarismos, então eu conto 1, 2, 3, ali eu corto o número. Corto o número ali entre o 3 e o 4, o que sobra, o que tem depois do 3 é um 4. Então o que eu faço com o 3? Nada, porque 4 é menor que 5. Então o número fica 16,3. Próximo número, 18,35. Quero cortar no terceiro, entre 3 e 5. Então, vou eliminar o 5 do número. Elimino o 5. 5 é 5. 5, a regra diz que se for igual ou maior que 5, então já é igual. Então, o número que fica tem que ser acrescentado uma unidade. De 3 passa para 4. Então, esse número com 3 algarismos é 18,4. O próximo, 18,351. Mesma história. Vou cortar entre o 3 e o 5. Corto o 5. 5 é maior ou igual que 5. Resposta, 18,4. Certo? Então, esses exemplos ilustram bem o procedimento de arredondamento. Vamos então a alguns exercícios sobre algarismos significativos. Esse exercício retirado da nossa lista de exercício diz que determine a quantidade de algarismos significativos em cada um dos seguintes números. Letra A, 0,0490. Letra B, 6,022 vezes 10 na 23. Letra C, 4,763 vezes 10 na menos 3.
Letra D, 1.600.000.000 de pessoas. Letra E, um hexágono tem 6 lados. Quantos algarismos significativos tem no número 6? Vamos à resolução desses exercícios. A solução. Primeiro número, 0,0490. O que a gente sabe? Zeros à esquerda, os primeiros zeros apenas estão marcando posição. Então, não são significativos esses dois primeiros zeros. O que são significativos é o 4, o 9 e esse zero que está à direita, porque esse zero está à direita de um outro algarismo significativo, que é esse 9. Então, esse número, 00490, possui 3 algarismos significativos. Desculpa, que são 4, 9 e 0. Próximo número, 6,022 vezes 10 na 23. Quantos algarismos significativos? Ora, se o número está expresso em notação científica, a parte do expoente eu não levo em consideração, tá? Não se leva em consideração para contagem de algarismos significativos. A potência está apenas demonstrando, está ali para indicar a grandeza, a magnitude, o tamanho desse número, certo? Quantos zeros vão vir aqui depois? Significativamente, eu conheço 1, 2, 3, 4. Esse zero é significativo, pois ele está entre dois outros algarismos que estão significativos, que são o 6 e o 2. Portanto, esse número tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. A parte de potência, a parte exponencial da notação científica, não é levada em consideração na contagem de algarismos significativos. No item C, 4,763. Mais uma vez, tenho a potência, que não é levada em consideração, e eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. O item D. O item D está me dizendo que eu tenho 1.600.000.000 de pessoas. Pessoas são contadas uma a um. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, 1.600.000.000 de pessoas. Se realmente foi contada uma a uma dessas pessoas, se diz que esse número é completamente exato, ou seja, ele tem uma exatidão infinita, ele tem um número infinito de algarismos significativos, porque ele é fruto de uma contagem. Quando eu estou contando objetos ou indivíduos, eu não tenho uma incerteza. Ou eu tenho um indivíduo ou eu tenho 2 indivíduos. Eu não tenho 1,53 pessoas. Eu não tenho 1,5 pessoas. Eu não tenho uma pessoa e 20 décimos de uma pessoa. Eu tenho uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Então, se diz que esse número possui um número arbitrário ou infinito de algarismos significativos, pois ele é fruto de uma contagem. Toda vez que eu estou contando coisas, objetos, pessoas, ok? Toda vez que eu estiver fazendo contagem se diz que aquele número possui um número infinito de algarismos significativos, uma quantidade infinita de algarismos significativos. O item E segue a mesma ideia. Um hexágono tem 6 lados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um hexágono contém exatamente 6 lados. Se ele conter 5, ele será um pentágono. Se ele conter 7 lados, ele será um heptágono. Então, um hexágono tem exatamente 6 lados. Não há incerteza nesses 6. Portanto, esses 6 a gente diz que aqui contém um número infinito ou arbitrário ou qualquer, né, de algarismos significativos. Isso quer dizer que se eu estiver fazendo multiplicação, divisão, adição e subtração envolvendo quantidades inteiras que são frutos de contagem,
esses números não afetarão a quantidade de algarismos significativos da resposta, como é o caso quando eu realizo uma média, certo? Retornando aqui ao exercício da média, esse 4 aqui não influencia na regra de algarismo significativo. Se aqui eu tenho 3 algarismos significativos e eu estou realizando uma divisão, a regra da divisão me diz que a resposta contém o menor número de algarismos significativos dentre todos os números envolvidos na divisão. Ora, esse contém 3. Esse contém infinitos. Eu posso considerar que esse aqui contém 1000, 10.000 algarismos significativos, e esse 3. Portanto, a resposta contém o menor número de algarismos significativos, que é quanto? 3. 1, 2, 3. Então, a resposta vai conter 3. Esse 4 é uma contagem, é a contagem de medidas. Eu realizei 1, 2, 3, 4 medidas da densidade. Então, esse número, 4, ele possui um número arbitrário, um número infinito. Isso quer dizer que ele não vai influenciar na quantidade de algarismos significativos da resposta. É isso que isso quer dizer aqui. Certo? Agora, temos o exercício 19 da lista, que diz que a área de um círculo é dada por A igual a π vezes r ao quadrado, onde r é o raio. Okay? Pede, calcule a área de um círculo de 20,55 centímetros de diâmetro, expressando a resposta com o número correto de algarismos significativos. Expresse sua resposta em unidades de centímetro quadrado. Note que o dado que o exercício me fornece é o diâmetro do círculo e não o seu raio. Para eu obter o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio. Para obter o raio, eu preciso cortar o diâmetro pela metade. Então, eu divido 20,55 por 2. Isso vai me dar o raio. Elevo esse valor ao quadrado e multiplico por π, conforme a fórmula dada no enunciado para a área do círculo. 20,55 dividido por 2 elevado ao quadrado vai me dar 105,5756. Esse número vezes π vai me fornecer 3,317 como resposta. Por quê? Apenas 4 algarismos significativos. 3 vezes 3, 7 vezes 10 na 2, porque eu tenho ou 331,7 centímetros quadrados, com apenas 4 algarismos significativos, porque o dado que me é fornecido, que é o diâmetro, ele contém 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Logo, a resposta pode conter 4 algarismos significativos. Aqui eu coloquei em notação científica, poderia colocado em notação de ponto fixo, seria apenas, então, 331,7, e eu arredondei o número para 331,7 porque ele precisa conter, no máximo, 4 algarismos significativos. Vamos agora à questão dos erros relativos. O que é erro relativo? O erro relativo é o desvio que é calculado comparando-se os resultados com um padrão para o qual se conhece um resultado confiável. Esses valores padrões devem ser retirados de fontes confiáveis da literatura oficial, como, por exemplo, o CRC Handbook of Chemistry and Physics. O CRC Handbook of Chemistry and Physics é editado todo ano e é um livro enorme que contém muitas e muitas tabelas, tá? Ele é um manual de química e física que contém tabelas e mais tabelas sobre dados de densidade, calores de combustão, calores de evaporação, solubilidades,
todo tipo de grandeza necessária para se fazer pesquisa em química e física pode ser encontrada no CRC Handbook of Chemistry and Physics. Ele tem uma edição em papel, que tem lá 3.000 páginas, é um livro enorme, e também ele tem a sua edição eletrônica, né, em arquivo PDF, com as diversas tabelas que podem ser consultadas para se utilizarem esses valores como os valores padrão que devem ser usados para efeitos de comparação da exatidão e, consequentemente, obter a estimativa do erro das medidas que a gente obtém em laboratório. Então, esse é um exemplo de fonte, é o CRC. Outros exemplos são artigos de revistas que passaram por revisão por pares, que são revistas de alto índice de impacto, revistas realmente científicas, como o Journal of Physical Reference Data e outras revistas do tipo. O erro calculado, o erro é calculado pela seguinte fórmula: o erro na medição ou desvio na medição é o valor médio que obtemos no nosso experimento, menos o valor padrão que eu retiro de uma dessas tabelas oficiais. Já o erro relativo é o erro na medição, que é o valor menos o valor padrão, então é o erro que eu calculei aqui, dividido pelo valor padrão vezes 100%. Isso vai me dar o erro relativo percentual em comparação com um determinado padrão. Por exemplo, o rótulo da embalagem de um pacote de vitaminas afirma que cada pílula contém 150 miligramas de vitamina C. Em medidas quantitativas do conteúdo de vitamina C, 5 amostras aleatórias do produto resultaram nos seguintes valores de conteúdo de vitamina C: 153,2 miligramas, 151,1 miligramas, 152,0 miligramas, 146,9 miligramas e 149,8 miligramas. Pergunta: qual é o erro percentual no conteúdo médio de vitamina C determinado, considerando que o valor do rótulo seja o valor verdadeiro? Solução: primeiro de tudo, precisamos calcular o valor médio dos resultados obtidos no experimento. Portanto, foram 5 medidas, eu vou adicionar as 5 medidas, a soma resultante vou dividir por 5, porque são 5 medidas, e expresso o resultado com o mesmo quantidade de casas decimais que eu tenho aqui, ou seja, uma casa decimal. Então, fazendo essa operação, adicionando os 5 números e dividindo por 5, eu tenho como valor médio 150,6 miligramas. Vamos considerar então que o dado do rótulo é o valor exato, na qual eu tenho que considerar como valor exato para eu me basear. Com isso, eu descubro que eu cometi um erro relativo de 150,6, que é o valor que eu tenho, menos 150, dividido por 150, que é o valor padrão, que eu devo calcular a relação, vezes 100%. Isso me dá um erro relativo de 0,4%. Então, esse é um exemplo típico de cálculo de erro relativo.
Bom, se você gostou desse vídeo, se serviu para você aprender alguma coisa, se foi útil, compartilhe com seus amigos, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para mais conteúdos e até a próxima aula. Obrigado pela atenção e até mais.